Olá, amigos, muito bom dia. Está no ar o programa O Mundo Como Ele É, que transmitimos todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, ao vivo, na TV 247. Hoje é 24 de agosto de 2022. Eu quero ressaltar aqui, como efeméride, duas figuras gigantescas na história, uma na história do Brasil, outra na história universal. Lembrar que no dia 24 de agosto do ano de 1954, suicidou o presidente Getúlio Vargas. Foi uma figura importante na história do Brasil. O Getúlio foi líder da Revolução de 30, fundou o trabalhismo na sua vertente brasileira, não o trabalhismo socialista, mas o trabalhismo mesclado com o nacionalismo e o nacional desenvolvimentismo. Teve um período sombrio na sua passagem pelo poder político no Brasil, porque ele impôs a ditadura do Estado Novo e, com ela, perseguiu também movimentos operários influenciados pelo Partido Comunista. Mas o Getúlio, principalmente na segunda etapa da sua passagem pelo poder político, ele exerceu um papel importante na história do Brasil, exatamente por conta do seu nacionalismo, por conta da sua oposição à dominação do nosso país pelo imperialismo, por conta do impulso que deu a vários ramos da indústria nacional com presença estatal forte, por conta do impulso que deu à campanha O Petróleo é Nosso e a fundação da Petrobras, a instituição do monopólio estatal do petróleo, e também pelo apoio que deu a uma legislação trabalhista forte, inclusive num período de maior contradição política com os reacionários, ele tinha dado um aumento de 100% do salário mínimo. Então, por conta de tudo isto, ele sofreu uma pressão brutal das classes dominantes, dos setores mais reacionários, das classes dominantes do imperialismo, e acabou suicidando, achando que essa poderia ser este poderia ser um exemplo de entrega à causa nacional e que isso influenciasse o povo brasileiro no sentido de lutar contra os entreguistas. Então, eu trago aqui à memória a figura do presidente Getúlio Vargas, que suicidou no dia 24 de agosto de 1954. E quero lembrar aqui também que é uma figura que tem total identidade com temas que a gente trabalha aqui no nosso dia a dia da análise internacional, que é o grande Yasser Arafat, que faria aniversário no dia de hoje, 93 anos. Então, a nossa homenagem também ao Yasser Arafat, grande líder da luta do povo palestino contra o sionismo, contra o Estado agressor de Israel, o sionismo em todas as suas vertentes, o sionismo que serve de ideologia para o colonialismo de um Estado agressivo, expansionista e que tem cometido crimes de lesa humanidade contra o povo palestino. Vou aqui convidar o nosso camarada Lejane Miran, que pode falar também bastante, não só sobre a figura do Getúlio, como sobre a figura do grande Yasser Arafat. Bom dia, meu querido camarada Lejane Miran. Seja bem-vindo a mais um programa que fazemos aqui juntos, O Mundo Como Ele É. Bom dia, camarada, amigo Zé Reinaldo, a comunidade aí já está chegando bastante, né? Hoje, o dia 24, você mencionou as duas grandes figuras, depois nós vamos falar do 24 relacionado com a guerra e com a tal da independência da Ucrânia, né? Tudo 24. Né? Mas sobre Getúlio, nós estudamos muito o período Getúlio, a gente identifica três tipos de Getúlios, vamos dizer, né? O último Getúlio, que é o Getúlio mais progressista, antinazista, patriótico, etc., que deu o tiro no coração e conseguiu evitar o golpe 10 anos. Ele veio só em 64, né? Mas ele viria naquela época, né? E sobre o Yasser Arafat, você já disse tudo.
ele entra para a história da humanidade ao lado de figuras não comunistas, mas revolucionárias, né? Como o Mandela. O Mandela até foi, né, do partido lá no começo e tal, mas no final já não estava diretamente. Então, honra e glória eterna à memória do comandante Yasser Arafat. Perfeito, Legênio. Obrigado aqui. Queria saudar o Theo, que se tornou um novo membro do nosso canal, e o Igor da Rocha Pita, também novo membro. E lembrar isso, nós estamos já com cerca de 940 mil membros, estamos caminhando celeremente para ultrapassar a marca de 1 milhão de membros. É uma marca importante a demonstrar que o site Brasil 247 e a TV... Inscritos. É inscritos, não é membro. Inscritos. Inscritos, está certo. A TV 247 são dois veículos importantíssimos, dois veículos de um único grupo de mídia que representam uma mídia independente, uma mídia crítica, uma mídia voltada para a defesa da democracia, da soberania nacional e, no plano externo, a defesa da paz, a defesa do multilateralismo, do mundo multipolar, da autodeterminação dos povos, a luta contra o hegemonismo das potências imperialistas. Então, é muito importante que os companheiros e companheiras se incorporem ao nosso canal. Já vou agradecendo aqui também ao Jorge Uchoa, que nos manda um superchat. Vamos comentar depois essa informação que ele dá. Ele diz: o presidente do México considerou como inadequada e intervencionista a política externa dos Estados Unidos através de financiamentos de instituições locais para desestabilizar seus governos. Importante o pronunciamento do presidente mexicano, André Manuel López Obrador, e lembrar que nós já fizemos programas aqui especiais sobre aquela NED, que é uma organização chamada não governamental, financiada pelo imperialismo, grande capital financeiro monopolista estadunidense, voltada exatamente para corromper governos, para fomentar golpes, para organizar intervenções, para organizar as chamadas guerras híbridas. Então, está coberto de razão o nosso companheiro Jorge Uchoa, a quem nós agradecemos a participação em nosso programa. Bom, vamos então enfrentar a agenda da semana, os temas que nós temos aqui destacados para abordar. Nós colocamos como tema central a guerra na Ucrânia, novamente, é o tema que tem sido recorrente aqui, como central, e coincide, o dia 24 de agosto, neste dia, transcorre o 6º mês. Então, a guerra na Ucrânia está completando 6 meses hoje, ela que começou no dia 24 de fevereiro deste ano. Então, há muitos episódios aí a destacar. Eu vou compartilhar uma primeira notícia aqui para vocês. Deixa eu buscar aqui no nosso arquivo, que é a declaração do ministro da Defesa da Rússia, o Sergei Shoigu, que diz o seguinte: onde está? Aqui, ó. Guerra na Ucrânia completa 6 meses com desaceleração consciente da ofensiva russa. Ministro da Defesa diz que desacelerar a ofensiva na Ucrânia é decisão consciente para minimizar vítimas. E ele assegura que a operação militar especial da Rússia prossegue na Ucrânia e que a Rússia, de acordo com ele, cumprirá todos os objetivos. Então, eu vou partir, Legênio, dessa informação para a gente começar a comentar os acontecimentos relacionados com a chamada guerra na Ucrânia, que os russos chamam de operação militar especial. Eu vou deixar com você o comentário a partir da declaração do Shoigu, mas o comentário genérico sobre os temas aí envolvendo a guerra na Ucrânia. Tá bom. Antes, Legiane, desculpe. Antes, eu queria lembrar o pessoal para botar aí os likes. Já estamos com mais de 2.000 pessoas presentes simultaneamente na nossa transmissão. E quanto mais likes a gente der, quanto mais a gente aproximar os likes do número de presentes, a gente consegue amplificar ainda mais o alcance do nosso canal. É com você, Legiane.
Tá bom. Zé, tem um gado aqui, Luciano Psitubo, fazendo campanha para o Bolsonaro. Nesse ambiente aqui, se você consegue Eu vou mandá-lo ver lá se para acho. Vou ver se mandar eu dou para a uma Record, laçada. mandar para o SBT, como diz o Léo. Bom, Tá bom. eu usaria, no lugar do termo consciente, eu sei que essa manchete não é sua, mas ele falou esse termo lá, É a né? declaração dele, exatamente. Dele, isso. Eu usaria o termo planejado, né? Porque eles já conquistaram o Donbas, a região que motivou as operações militares especiais com base no direito internacional e nas resoluções da ONU, que são muito claras que quando existe um ataque, uma agressão a um povo ou uma etnia, cabe a reação pela força, inclusive. Né? 15 mil russos que moram no Donbas foram assassinados em 8 anos, né? E o Ocidente não ouviu os reclamos da Rússia. Bom, esse planejado no sentido assim, ele já tem todo o Donbas, já tem todo o Sul, e aí quase que então vão manter a conquista, o domínio do território conquistado. Então, me parece que essa é a decisão. Então, aquela dúvida que nós tínhamos, né, se eles vão avançar por Odessa e unificar com a Transnistria, isso fica em suspenso. Eu não diria que está descartado, mas no momento, por essa declaração, parece que não vão haver avanços militares além dos territórios já conquistados, que é a parcela da Ucrânia mais rica, mais industrializada e onde estão os maiores campos de produção de grãos. Né? Tem lá a usina, eu acabei de ver agora no Russia Today, a usina de Zaporizhzhia, que eles mostram vídeos como a Ucrânia vem bombardeando próximo da usina, nos arredores da usina, né? Bombardeio indiscriminado, porque ela não vai conquistar de volta aquela cidade ocupada pelos russos, mas ela então mostra que pode, inclusive, com esse bombardeio, destruir a usina e provocar o maior acidente nuclear da história da humanidade. Chernobyl e Fukushima serão fichinhas perto disso, se ela, porque é a maior usina da Europa e está entre as 10 maiores do mundo. Então, esse comentário inicial, eu diria que é isso. Agora, o Biden não quer saber de conversa, não quer saber de negociação, não quer saber de paz. Acabou de aprovar o maior pacote de ajuda militar para a Ucrânia, 3 bilhões de dólares numa tacada só. Depois a gente vai ainda repercutir a crise na Europa em função das sanções, o assassinato da filha do Dug, mas essa introdução inicial era isso, Zé. Perfeito. Eu aproveito aqui o comentário do Léo Moraes, e ele diz assim: estranha essa fala do ministro, pois ontem o Rogério Nitablian disse que a Rússia prepara uma grande ofensiva a qualquer momento. Eu acho que a informação do Rogério é corretíssima e nós temos falado nisso frequentemente, não só nos nossos programas aqui da quarta-feira, como no programa da sexta, Semana no Mundo, e creio que o Legiane tem falado sobre isso também no canal dele de geopolítica. A gente tem escrito isso nas nossas colunas. Uma coisa não está em contradição com a outra. De fato, quando o ministro russo diz que há uma desaceleração consciente e o Legiane enfatiza que esse consciente equivale a um planejado, não significa que a Rússia não esteja preparando uma ofensiva. Eu acredito que está preparando uma ofensiva, que esta ofensiva virá e que a Rússia completará, digamos assim, como o próprio ministro diz, completará a missão. E a missão ainda não está totalmente garantida por conta de que faltam terrenos ali do Donbass para serem conquistados. Então, eu acho que é uma questão de etapa, uma questão de uma pausa, e talvez até ligado também à preparação, e essa preparação, como diz o ministro Shoigu, também está relacionada com a preocupação que a Rússia tem de preservar a população civil e evitar maiores prejuízos no plano humanitário. Então, é a explicação que eu encontro. Aqui o Fernando Bai
diz: a palavra mágica é Maskirovka, tática militar russa utilizada desde 1380. Os analistas ocidentais ainda são iludidos. Então está aqui a contribuição para o debate do Fernando Bay e o superchat da Leila Torres. Forte abraço aos camaradas Zé Reinaldo e Lejane. Lula 13 já. Leila Torres manda um superchat. A gente agradece e faz eco ao que a Leila está afirmando. Lula já, primeiro turno, vamos caminhar para transformar o Brasil de novo num país democrático, porque está sob ameaças golpistas por parte de Bolsonaro, dos bolsonaristas, mas eles estão sendo capturados aí pela justiça brasileira. Bom, vamos adiante aqui. Você quer fazer um comentário sobre essa questão da etapa da guerra, Legiane? Não, você disse bem. Desacelerar consciente não quer dizer que não possa vir. Inclusive, quando nós falarmos do assassinato da filha do Dugin, aquilo que você tem falado, né? Pode mudar o caráter dessa guerra, não pelo Dugin em si, né? É isso, Zé, vamos em frente. Vamos em frente. Então, você comentou aí sobre a aprovação por parte do governo americano de uma ajuda militar suplementar de 3 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a embaixada estadunidense em Kiev está dizendo o seguinte para os cidadãos estadunidenses que se encontram ali. A embaixada dos Estados Unidos em Kiev pede a seus cidadãos que abandonem já o território ucraniano. Isto, inclusive, foi o gancho para que nós elaborássemos o título do nosso programa de hoje. Então, será que os Estados Unidos estão reconhecendo, estão admitindo a derrota na Ucrânia? Eu vou passar para o Legênio enquanto eu vou buscar outra notícia que também aponta nesta direção, que é uma declaração também capitulacionista, de alguma maneira capitulacionista, do Jens Stoltenberg, o chefe da OTAN. Eu deixo com o Legênio enquanto eu busco aqui a notícia sobre o Stoltenberg. Tá. Eu estou aqui com um artigo que eu imprimi, são muitas páginas, porque eu não leio na tela, do Scott Ritter, é um oficial dos Estados Unidos que, republicano inclusive, né? Não tem nada de progressista, mas que ele ficou famoso nesse processo por muito crítico à posição dos Estados Unidos. Ele disse que os Estados Unidos perderam a guerra e precisam dizer isso publicamente ao mundo, que é o nosso título. Mas o nosso título deriva desta matéria que você acabou de colocar na tela, não é? Que eles já estão reconhecendo o preço elevadíssimo em apoiar cegamente, aplicar cegamente as ordens do imperialismo estadunidense. A Europa vai afundar, não é? Eu aqui acabei de ver agora, peguei aí um canal da France Press aí no YouTube, Zé. É impressionante as sanções que eles fizeram. Foram 7 rodadas de sanções. Eu não vou ter tempo de falar sobre todas elas, mas a abrangência atinge os maiores empresários, todos os membros da Duna, mais de 1.200 personalidades, 108 instituições, fecharam portos, aeroportos, ferrovias, proibiram meios de comunicação estatal, bloquearam dinheiro e ouro, cortaram financiamentos e retiraram os bancos russos do SWIFT. Agora, isso está se voltando contra a Europa. E, particularmente, acabei de ler um artigo, Zé, o superávit do comércio externo da Alemanha com o resto do mundo só é muito grande, estratosférico, por causa do gás muito barato que eles compram da Rússia, a 1/5 do valor que outros países fornecem para a Europa. Coisa de 20 centavos, os outros oferecem a $1 o metro cúbico. Então, a Alemanha vai sofrer, já está sofrendo profundamente, e aqui uma previsão, não é propriamente, é mais uma análise do que uma constatação. Eu não duvidaria, Zé, que a Alemanha despencasse no ranking dos maiores, ela é a 4ª economia do mundo, despencasse aí 1 ou 2 posições
em relação a esta recessão decorrente de elevada inflação e por ela ser totalmente subordinada, capacha, né, da política do imperialismo em confrontar a Rússia, fazer tudo isso. E aí o comentário que você fez comigo hoje bilateralmente, eles fazem crescer, não é, uma russofobia no mundo que, além de um absurdo por si só, porque nenhum povo de nenhum país pode pagar, eventualmente, pelos erros e equívocos, não que eu acho que a Rússia esteja cometendo erro, mas pelos equívocos e eventuais erros de um governo. Então, isso já, por si só, já é um absurdo e uma discriminação. Mas isso vai acarretar consequências, porque imagina quantos milhares, talvez milhões de russos, eles viajem para a Europa, consumam, né? Para a Europa e para o resto do mundo. Então, é uma situação de impasse previsível, como nós falamos muitas vezes aqui, e esta manchete desse Jens Stoltenberg, que é o representante civil, não manda nada na OTAN, nós sabemos disso, mas é já a confissão de que houve uma derrota e, né, eles não vão reconhecer publicamente, não vão autorizar a assinatura de nenhum armistício, nenhum acordo de paz, mas na prática eles perderam a guerra. Perfeito. Bom, nós passamos aqui na tela, agora há pouco, um pedido para que abordássemos a questão do assassinato da Daria Dugina, que é a filha do Alexander Dugin. Está previsto na nossa pauta a abordagem desse assunto. A gente agradece o pedido, agradece o comentário, mas já estava pautado e nós vamos comentar. Antes, eu queria compartilhar a opinião aqui do Rogério Lima. Ele diz: a Ucrânia está com mais de 80% das forças militares destruídas em 6 meses. Perdeu cerca de 500 a 100, deve ser 500 a 1.000 soldados por dia, e o número de mortos pode ser maior devido à incorporação de civis sem treinamento. Está com a razão aqui o nosso Rogério Lima, muito obrigado. E eu vou agora, então, mostrar outras notícias que mostram este cenário de derrota. Como disse o Legenda, eles não vão autorizar, não vão assinar nenhum termo de capitulação, vão dizer que não tem nada com isso, mas a situação é grave. Vou compartilhar outras notícias aqui que mostram isto. Então, aliás, é uma notícia que aparece como uma bomba, foi publicada hoje, referente a uma declaração do Zelensky de fevereiro, e foi publicada no Washington Post, que é jornal estadunidense, e a agência Sputnik da Rússia repercute isso hoje. Renunciarei quando vocês me disserem. Zelensky diz que estava pronto para renunciar em fevereiro. Eu vou ler aqui um trecho da matéria. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky estava pronto para renunciar ao cargo em fevereiro, comunica a edição do The Washington Post. Agora vem as aspas aqui, o Legione, querido público. Não tento me agarrar ao poder. Se a minha saída é a única questão, e isso pode pôr fim ao derramamento de sangue, só posso ser a favor. Eu renunciaria agora mesmo. Entrei na política não com esse fim, e renunciarei quando vocês disserem, se isto fizer terminar a guerra. Cita o jornal as palavras de Zelensky. O artigo também salienta que Zelensky recebeu de figuras oficiais dos Estados Unidos e da Europa apelos para manter a continuidade do poder. Então, vejam a situação. Exatamente agora, as potências ocidentais estão revelando as dificuldades que estão enfrentando. Mas eu acho bastante revelador. Não quer dizer que o Zelensky vai renunciar, mas vejam como esse tipo de pressão e contrapressão apareceu no cenário político e como ele tendeu a fazer isso e não fez porque as potências ocidentais pediram-lhe para não fazer. Então, eu queria ouvir seu comentário, Regiane. Então, esse artigo corrobora o que nós vimos dizendo até agora, não é? Ele é um homem do imperialismo estadunidense. Ele percebeu que o melhor mesmo seria ele renunciar e um outro governo estabelecer, né, uma paz ou voltar a cumprir os acordos de Minsk de maio de 2014, que eles nunca cumpriram, né? Ele percebeu isso, mas o imperialismo estadunidense e a União Europeia não permitiram. Você fica aí porque você é nosso representante e vai encabeçar
esta pseudo-resistência que é impossível de resistir ao exército russo. Finalizo, eu vou só ler a frase aqui do Scott Rister, esta guerra entrará para a história como uma grande vitória estratégica russa. Então, você ouvir isso da boca de um militar republicano é a confissão, de alguma forma, né, da burguesia estadunidense aí dizendo, olha, entramos numa fria. Né? Perfeito, Legênio. Esse artigo do Scott Ritter é muito importante, está circulando muito aí nas redes sociais. Agora eu vou compartilhar outro artigo que mostra esse cenário complexo da guerra da Ucrânia, agora por um outro ângulo. É um artigo que sai no Global Times, que é um importante jornal chinês, porta-voz oficioso do Partido Comunista da China e do governo da República Popular da China. O Ocidente transforma a Ucrânia em campo de testes e de massacres para enfraquecer a Rússia. Kiev já recebeu mais de 10 bilhões em ajuda militar nos últimos 6 meses, mas não recebeu garantias de segurança. De acordo com o jornal chinês Global Times, o Ocidente transformou a Ucrânia em um polígono de testes para suas armas e campo de massacres, cujo objetivo é tentar enfraquecer a Rússia. O jornal também destaca que a duração do conflito e as consequências de grandes proporções são muito maiores do que se supunha, atingindo os setores militar, diplomático, energético e financeiro. E ainda tem gente, Legiane, que acha que a China vai se somar às pressões ocidentais, às pressões imperialistas, para condenar a Rússia, para sancionar a Rússia ou para isolar a Rússia no palco internacional. Então, este comentário do Global Times é mais um sinal de como as coisas estão complexas e periclitantes para as posições do Zelensky e, naturalmente, para os seus apoiadores imperialistas ocidentais. Para dizer aqui que nós estamos com quase 4.000 ao vivo, muito bom o programa. Mas então a China... de mais like aí, dedão no like. Verdade, é like. É. Mas a China, Zé, está mandando já até soldado para lá, discretamente, eles falam que são exercícios já previamente marcados, mas jamais a China entrará nessa de sanções à Rússia. Lembremos do 5 de fevereiro, daquele histórico acordo que eles assinaram, né? Um documento, não é propriamente um acordo, amizade infinita entre os dois países, maior até do que na época da Guerra Fria. É isso. Muito bem, Legênio. Então vamos seguir adiante. Vamos comentar agora. Ontem foi a cerimônia fúnebre, o último adeus à jovem Daria Dugina, nossos respeitos, que foi assassinada de maneira brutal e vil, segundo a chancelaria russa, segundo os órgãos de investigação da Rússia, foi assassinada por uma cidadã ucraniana, a mando, naturalmente, dos serviços secretos da Ucrânia. Então, eu quero compartilhar a notícia. A cerimônia de último adeus de Daria Dugina é realizada em Moscou. O produtor Eduardo Boiakov leu os poemas de Dugina sobre os acontecimentos no leste da Ucrânia. Aqui tem uma declaração do pai, o filósofo Alexander Dugin. Ela não tinha medo, de verdade. E da última vez que conversamos no Festival Tradição, pouco antes dela morrer, ela disse: papai, eu me sinto uma guerreira, me sinto uma heroína, quero estar com meu país, quero estar do lado da luz, da força, contou seu pai, o filósofo Dugin. Ele disse que queria criar sua filha do jeito que via a pessoa ideal. As primeiras palavras que ensinamos a ela, quando criança, foram Rússia, nosso Estado, nosso povo e nosso império. Aqui são palavras dele. Obviamente que eu não posso concordar com a defesa do império, principalmente em se tratando de uma memória do Império Czarista, mas é a opinião dele, né? Bom, aqui o que eu queria ressaltar, Legênio e amigos que nos acompanham, eu quero ressaltar o seguinte: primeiramente, o respeito por essa jovem que as circunstâncias levaram a que ela fosse vítima de um crime brutal e vil. Naturalmente, homenagear a sua postura de patriota, uma jovem patriota
que combateu pelos ideais da soberania do seu país. Uma moça talentosa, jornalista, que estava num processo de formação intelectual e dedicou a sua vida profissional a propagar as ideias do nacionalismo russo e assumiu a defesa das posições da Rússia nesta luta contra o fascismo ucraniano. Então, tudo isso é algo bastante positivo da sua personalidade e da sua trajetória, curta trajetória na vida. E finalizo meu comentário dizendo o seguinte, que o Alexander Dugin declarou de maneira assim, muito emocionada durante a despedida, ele declarou que a guerra, ao contrário, ele declarou que a morte da sua filha só encontrará justificativa quando a Rússia concluir a sua vitória. Então, são palavras emocionadas, uma exaltação das posições nacionalistas da Rússia e da soberania do povo russo, que nós, obviamente, respeitamos. O que eu quero dizer, para terminar o meu comentário sobre isto, é o seguinte: os fascistas ucranianos estão introduzindo o ingrediente do terrorismo individual. O terrorismo contra combatentes, contra intelectuais, contra jornalistas. E isto abre uma nova frente de luta, porque podem começar a se suceder ações de lado a lado com esse sentido, e isso, naturalmente, é uma ameaça que se generaliza contra as pessoas. Aqui o Roaldo Luiz Valiati está nos enviando um superchat dizendo que o Zé Disseu está em Porto Velho lançando na capital rondoniense o seu livro e diz que o Disseu é um guerreiro como nós. Muito obrigado ao Roaldo Luiz Valiati, um abraço a você e ao companheiro Zé Disseu.